Vamos começar nosso simuladinho de biologia. Se você está vendo no canal, eu vou resolver 8 questões. Se você é aluno, vai estar na plataforma, ou se você comprou o curso, também vai estar completo, tá bom? Vamos lá. O Ministério do Meio Ambiente define unidades de conservação como espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, como características naturais relevantes que têm função de assegurar representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. O que ele fez aqui? Ele te deu um texto explicando alguma coisa de cunho social ou ambiental. É o que os vestibulinhos gostam de fazer. Sobre a importância. Olha o que ele está perguntando. A importância da conservação da biodiversidade. O que você tem que responder? Qualquer coisa que vá de encontro com biodiversidade, tem que ser o que eu vou resumir para vocês, a alternativa bonitinha. As afirmações bonitinhas, não pode ter nada polêmico, nada que possa gerar recurso. Vai ser aquele famoso marco que é bonitinho. Mas antes, a gente vai além. Aluno meu não vai saber só marcar o bonitinho. Isso todo mundo acerta. Você tem que saber o que é um organismo. Um organismo é um animal comum. Aí a gente tem já aqui, ó, população. Refere-se ao conjunto de indivíduos da mesma espécie. Que não parece ser da mesma espécie, deve ser macho e fêmea, né? Da mesma espécie. População. É da população humana, da mesma espécie, da mesma área. Nada demais em população. Comunidade, aí já é um pouco mais abrangente, porque ele é o conjunto de todas as populações diferentes vivendo no mesmo ecossistema. Comunidade são várias espécies aqui juntas. Na população a gente tem a mesma, na comunidade tem várias. A diferença no ecossistema, você tem fatores que a gente chama de biótico e abiótico, que são os fatores vivos e os fatores do mundo físico, montanha, água. O conjunto da interação de tudo isso a gente chama de ecossistema, tá bom? Dá um pause no vídeo, copia no seu caderno, tira uma foto disso aqui, tá bom? Você tem que saber todas as definições, porque se ele colocar isso na prova, aí já não é qualquer um que acerta. Aí normalmente são só os aprovados. Aqui eu coloquei de forma resumida a população, conjunto de seres da mesma espécie que habitam determinada região. Comunidade, conjunto de seres vivos de diferentes espécies que coabitam. Ecossistema, é o formado pelo conjunto de comunidades. E claro, biodiversidade. Refere-se à variedade da vida no planeta, incluindo a variedade de ecossistemas, espécies, genes. A gente tem diversidade genética, diversidade de espécies. É uma coisa ainda mais abrangente. Então tem que saber isso, tá? Não tem conversa. Mas vamos lá. Sobre a importância da conservação da biodiversidade, leia os argumentos abaixo. São corretos para justificar a importância da conservação. Resposta bonitinha, gente. Vamos ver. 1. Valor econômico, conservando recursos naturais alimentares, farmacêuticos e de uso industrial da fauna e da flora, que contribuem ou têm o potencial. Aí está falando dos animais e dos vegetais, né? Ou tem potencial de contribuir para a vida humana. Perfeito, né? Você quer conservar, tem valor econômico, sim. A indústria farmacêutica é uma indústria bilionária. Valor ecológico. Então já vi uma 1, tá certo. Valor ecológico, 2. Conservando processos e serviços ecossistêmicos de manutenção dos ciclos ambientais do planeta. Outra coisa que você tem que saber: ciclo da água, ciclo do oxigênio, ciclo do gás carbônico, ciclo do nitrogênio, eu já vi também, mas é menos, tá bom? Então o valor ecológico e a conservação, claro. 3. Valor estético. Conservando a paisagem e suas belezas naturais, o encantamento pela natureza, por sua complexidade e por suas diferentes formas de vida.
Claro, você tem que conservar o planeta, suas diferentes formas de vida, sua complexidade. Tem sim valor estético, olha como é bonito. Não tem problema nenhum em a natureza. Na verdade, é uma coisa boa, a natureza é linda. 4. Valor ético, conservando a vida pelo seu valor por si mesmo e pelo direito de existir das espécies. Claro, né, gente? Bonitinho. As 4 estão bonitinhas. Então a resposta é a letra B. Tá bom? Ecologia, gente, sempre vai cair, beleza? Esse aqui é uma mini aula de métodos contraceptivos. Grande parte dos vestibulinhos hoje cobram isso, porque você já tem que sair lá do 9º ano com essa noção, né, gente? A idade de vocês já tem que saber, já tem que ter uma noção, mas vamos lá. Ele fala aqui dos métodos contraceptivos, são usados por pessoas com vida sexual ativa e que querem evitar uma gravidez indesejada. Então, no primeiro momento, a gente quer evitar essa gravidez. Mas, além disso, evitar doenças sexualmente transmissíveis, né, gente? Aí ele fala que assinale a opção que apresenta métodos contraceptivos que também protegem contra a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Gente, vamos dar uma olhada aqui rapidamente, tá? Vamos começar aqui. Vasectomia, processo feito no homem. Procedimento cirúrgico que impede o homem de ter filhos. A cirurgia interrompe a circulação do espermatozoide. Aqui, ó, ele corta aqui, tá vendo? Produzidos pelos testículos e conduzidos para os canais que desembocam na uretra, impedindo a gravidez. Então não adianta você ter o espermatozoide aqui porque ele não vai chegar até a uretra. Então realmente é um método contraceptivo bom para não ter filho. Mas não necessariamente para evitar... aqui eles prendendo aqui, ó. Como é feito. Mas evita a doença sexualmente transmissível? Não necessariamente, né, gente? O que é laqueadura? A gente está vendo a A. Laqueadura agora é na mulher. Cirurgia é feita nas trompas, interrompendo o contato entre o óvulo e o espermatozoide. É basicamente a mesma ideia, tá, gente? A mesma coisa que você fez aqui, mesma coisa entre aspas, você vai fazer aqui. Tá vendo? Fio de sutura, ó, anéis de plástico, cauterização e sutura. Por quê? Quando o espermatozoide... mudar a cor aqui. Quando o espermatozoide vier aqui, ele não vai conseguir atravessar aqui e chegar nos ovários, onde estão os óvulos. Então, para método contraceptivo, no sentido de não engravidar, é realmente eficaz. Aquela laqueadura é um procedimento cirúrgico que dura 40 minutos, entre 40 minutos e 1 hora. Evita o contato, o objetivo é evitar o contato entre espermatozoide e óvulo para impedir a fecundação e a gestação. Mas evita doença sexualmente transmissível? Não. O espermatozoide ainda entrou aqui no corpo da mulher. Ainda tem contato. Pode evitar a gravidez, mas não necessariamente doença sexual. Na verdade, não evita a doença sexual. Então a A não é. Gente, essa aqui é aquela resposta básica, né? Ele quer que você tenha pelo menos noção que é a camisinha, né, gente? Porque camisinha, a gente vai aqui embaixo, tanto a feminina, ó, ela não deixa o espermatozoide passar, ele fica preso nesse plástico. Mesma coisa da masculina, fica presa nesse plástico. Para o vídeo, dá uma lida aqui, tá? Mas basicamente a ideia é essa, você não deixa ter contato do espermatozoide com o corpo da mulher. Tanto na camisinha masculina quanto a feminina. Aí sim, aí além de evitar a gravidez, você evita doenças sexualmente transmissíveis, porque não tem de fato contato. Então a nossa alternativa é a letra D de dado. Agora vamos passar um pouco pelas outras. Olha, ele fala contraceptivo oral, injetável, o de emergência, que é muito usado, a pílula do dia seguinte. Vamos dar uma passadinha? Ó, pílula do dia seguinte, gente. É um comprimido, ó, pílula anticoncepcional. Na verdade aqui é pílula anticoncepcional só, né?
é um comprimido que contém uma combinação de hormônios, geralmente estrogênio e progesterona, que são feitos no ovário da mulher, né? Que inibe a ovulação. O anticoncepcional oral também modifica o muco cervical, tornando-o hostil ao espermatozoide. É a famosa pílula, né, normal. Eu acho que é o mais usado, né? O injetável é um pouco menos conhecido. É uma forma de controle de natalidade que é administrada por meio de injeção intramuscular. Ele geralmente contém hormônios, do mesmo jeito que as pílulas, que impedem a ovulação e tornam o muco cervical mais espesso, dificultando a passagem do esperma. Ou seja, tanto as pílulas quanto o injetável são eficazes para evitar a gravidez, mas ele não impede o contato do espermatozoide com a mulher e nem o contato do muco da mulher com o pênis do homem. Então, não é eficaz contra a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Aqui sim, pílula do dia seguinte. É um medicamento projetado para evitar gravidez. Do mesmo jeito que a pílula anterior, ele não evita a doença sexualmente transmissível, ele evita a gravidez. Não é um método 100% confiável. Lembre-se que a eficácia da pílula do dia seguinte é maior quando ela é tomada o mais rápido possível após a relação. Aqui tem mais ou menos como funciona. Ó. Pílula do dia seguinte é uma combinação de hormônios, estrogênio e progesterona. Percebe que a maioria das pílulas e até da injetável é isso? É necessário tomar 1 ou 2 comprimidos, o segundo 12 horas após o primeiro, dependendo da marca do medicamento. Como funciona? A proposta da pílula é fazer com que haja um sangramento quando as taxas dessas substâncias, esses hormônios, caírem abruptamente ao ovário aqui, o endométrio e o útero. O sangramento se deve à descamação do endométrio. Aqui, ó. Membrana mucosa que recobre o útero. Por isso, mesmo que ocorra a fecundação, não haverá fixação do embrião. Então, o que acontece? Mesmo que o espermatozoide vier aqui fecundar o óvulo, quando ele for fixar, ele não fixa. Ele sai, como se fosse menstruação mesmo. Tá bom? O sangramento se assemelha à menstruação com duração de alguns dias. Lembrando, isso aqui é só o necessário para resolver a questão de vestibulinho, tá, gente? Quem tem informações mais profundas para a sua vida são os médicos e os professores da área. Então a gente viu aqui que esses métodos contraceptivos aqui são até úteis para evitar a gravidez, mas ele queria que também evitasse doenças sexualmente transmissíveis. Quer evitar isso? Evita o contato direto com camisinha, tanto masculina quanto feminina, tá bom? Aqui tem uma tabelinha dos métodos considerados mais eficazes e menos eficazes. Essa tabelinha aqui que você vai pelo período mensal, emergencial, que é pílula do dia seguinte, não é, lembra que não é 100% confiável? Na verdade, não é tão confiável assim. Coito interrompido é quando o homem para antes de ejacular, tá bom? Não é confiável também, porque pode sair um pouco antes dele achar que vai ejacular, já sai um pouco do espermatozoide na lubrificação. Então não é tão eficaz, ele é ineficaz. O que é eficaz? Número 1, né? Camisinha. DIU, gente, para quem não conhece, é isso aqui, ó. Ele é colocado cirurgicamente aqui na mulher. Ele apresenta 99% de eficácia, é um objeto pequeno que é introduzido no útero por um ginecologista. O procedimento pode ser realizado em um ambiente hospitalar, com sedação, ou seja, o paciente não sente nenhum desconforto e já sai de lá com ele. Então ele é realmente eficaz, 99%, muito eficaz. Mas não impede doenças sexualmente transmissíveis, né? Esterilização, gente, é aqueles primeiros que a gente viu, vasectomia. Ele está se referindo aqui, ó, vasectomia e laqueadura, tá? O espermicida, eu ainda coloquei aqui, ó. Entre os métodos de barreira existentes, podemos destacar os espermicidas, também chamados de espermaticidas. Trata-se de substâncias químicas usadas no interior da vagina e no colo do útero para impedir que o espermatozoide atinja a canal cervical. Então ele mata o espermatozoide antes.
é considerado eficaz. E o hormonal, que são as pílulas de forma injetável, oral, que tem progesterona e estrógeno, né? Cadê aqui, ó? Progesterona e estrogênio. Que tem a ação lá de não deixar fixar, mesmo que fecunde, tá? Então era isso, conseguimos, passamos pelos métodos contraceptivos principais. Seguindo na próxima... eu coloquei a letra, coloquei, né? Letra... Vamos ver aqui. Letra D de dado. Vamos para a próxima. Terceira. No processo de obtenção de energia necessária para viver, as plantas são consideradas autotróficas. Porque são capazes... Olha, já explicou o que é. Porque são capazes de sintetizar energia através da fotossíntese. Fotossíntese é um assunto importantíssimo junto com ecologia. Enquanto os animais são considerados heterotróficos, porque se alimentam de outros seres vivos. Ele te disse o que é autótrofos e heterotróficos, tá? Aqui eu coloquei, ó, autotrófico, desculpa. Organismo capaz de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Ó, a plantinha mandando bala aqui, ó. Ela pega CO2, energia solar, com o cloroplasto dela, que ela tem. Ela consegue produzir glicose para ela, energia, e O2. A glicose, para que ela serve? Para a gente estar aqui. Porque graças a ela, sempre dá uma paradinha no vídeo e lê essas coisas aqui, tá, gente? Porque se eu for ler tudo passo a passo, fica muito longo. A glicose que ela produz vai para o animal na cadeia alimentar. Então esse animal come um monte de plantinha. Ele pega energia indiretamente do sol. Aí o próximo pega dele, o próximo dele, até chegar nos carnívoros aqui, os últimos da cadeia alimentar. A gente, por exemplo, tudo começa lá na plantinha, no autotrófico. Graças a ela conseguir produzir seu alimento que a gente está aqui. Tanto que o meteoro lá dos dinossauros subiu uma nuvem de poeira, evitou a luz do sol de chegar, acabou que eliminou a maior parte da vida vegetal. O que aconteceu com o resto? Morreu junto, tá bom? Gente, tem que saber cadeia alimentar, tá? Isso aqui é um produtor, produz seu alimento. O primeiro que come ele é consumidor primário. O segundo que come o consumidor primário é o secundário, terciário, quaternário. É simples. Primário, primeiro consumidor. Secundário, segundo consumidor. Assim vai. O que é uma teia alimentar? Teia é um emaranhado. Olha esse aqui, por exemplo. Ele pode ser tanto consumidor primário, pegando o rato. Deixa eu ver se ele pega mais alguém. Quanto ele pode ser... Vamos supor que o coelho come o rato. Aí o coelho seria o consumidor primário. Consumidor primário. Aí, isso aqui, esse bicho, jaguar, sei lá, consome o coelho. Ele seria o consumidor secundário. Agora, se ele pega diretamente o rato, ele é o consumidor primário. Percebe que o mesmo animal pode ser consumidor secundário e primário? Por isso que as teias são cobradas na prova, para ver se você pelo menos sabe entender isso. O primeiro é o produtor. Comeu o produtor é primário. Comeu o consumidor primário é secundário. Se você comeu o consumidor secundário, você é terciário, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que o leão dá para fazer. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Agora o leão é o consumidor terciário. Percebe que ele pode ser mais de um nível? São os níveis da cadeia. O que você tem que saber lá? Você está acompanhando o canal, já era para você estar atento quanto a isso. Na cadeia alimentar a gente tem produtores. Produtor, gente, planta. Consumidores. O consumidor não. Ele pode ser o herbívoro, que come a planta. Pode ser o carnívoro, que come outros animais. Ou pode ser onívoro, come de tudo. E o que eu não apresentei anteriormente, ultra importante, decompositores. Eles fazem parte dos ciclos biológicos, porque ele pega lá as bactérias e os fungos, os animais mortos ou em decomposição,
E ele consegue devolver os nutrientes deles pro chão, pro solo, pro sistema. Aí a plantinha vai lá e consegue absorver isso também, as árvores, os produtores. Ele consegue renovar a matéria-prima, tá bom? Então, qual que é a resposta? Eu falei sobre a fotossíntese. Ah lá, ele está perguntando a fotossíntese. É incorreto afirmar, então ele quer o incorreto. É um processo de transformação de energia luminosa em energia química. Sim, ó, energia luminosa do Sol. E energia química por quê? Porque é uma reação química a fotossíntese, né? Ela usa gás carbônico, olha o gás carbônico entrando, mais energia do Sol e sai glicose e oxigênio. Então, realmente, transforma energia luminosa em energia química, tá certo? Não vai marcar A, ele quer um incorreto. B. É um processo em que as plantas não precisam respirar, pois produzem seu próprio oxigênio. Isso não existe. Isso é um mito. A planta, ela produz oxigênio sim, mas a planta respira e transpira, tá bom? A planta não produz só oxigênio, ela respira e transpira. Planta não precisa respirar é um grande erro. Então ele queria errado a letra B. C. É um processo em que as plantas absorvem luz, gás carbônico e água. Exatamente. Esses são os reagentes da fotossíntese. Lá no produto você tem glicose, né, que é um açúcar, e oxigênio. D. É um processo que resulta em glicose e oxigênio. Perfeito. Próximo. Nos seres humanos, o correto funcionamento do sistema circulatório ocorre de forma completa e fechada. Isto é, o sangue circula dentro dos vasos sem mistura de sangue venoso e arterial. Então, quando ele fala aqui no humano, a circulação é completo e fechado, é exatamente por isso. Ó, porque não tem mistura de sangue venoso e arterial. Aqui, gente, o azul, ele dividiu em azul e vermelho, mas a primeira coisa que você tem que saber, o coração humano é dividido em 4 partes. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito. Essa divisão do coração humano aqui é básico, tá, gente? Aí ele vai falar da circulação. Você vai encontrar normalmente esquemas assim, ó. Um pulmão e o nosso corpo. O sangue que chega no nosso corpo tem que ser o quê? Rico em oxigênio. Ele chega através da artéria aorta, a mais famosa. E quando a gente respira, tudo bem, o oxigênio foi lá para o seu músculo. O que ele libera? O que sai? Gás carbônico lá na veia cava. Vem para o coração, entra aqui no átrio direito, vai para o ventrículo direito e sobe até o pulmão, através da artéria pulmonar. Quando está saindo do coração, a gente chama de artéria. Está saindo CO2, sangue rico em CO2. Quando está saindo sangue rico em O2, a gente chama de aorta. É uma artéria. Então está saindo do coração a artéria. Está entrando no coração, veia. Lá do pulmão, gente, o sangue que estava rico em CO2 tem as trocas gasosas. Agora ele sai rico em O2. Se ele sai do pulmão, é veia. Porque chega no coração. Chegou no coração, é veia. Chega no coração aqui sangue rico em O2, que ele manda de volta para o corpo. Pronto, você acabou de entender o ciclo. Aqui eu coloquei um pouquinho mais com os nomes, com o desenho do pulmão, tá? Mas nada muda do que eu expliquei aqui. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Quando sai do nosso corpo, é rico em gás carbônico. Ele passa pelo coração e vai para o pulmão. Para quê? Para se tornar rico em O2. Aí sim ele volta para o coração que bombeia para o corpo. Tá bom? A troca gasosa, gente, ocorre lá no pulmão. Aqui, ó. Dentro dos alvéolos, gente.
A troca gasosa nos milhões de alvéolos nos pulmões e nos vasos capilares que os envolvem. Conforme mostrado, o oxigênio inspirado passa pelos alvéolos, dos alvéolos para o sangue nos vasos capilares e o dióxido de carbono passa do sangue nos vasos capilares para o ar nos alvéolos. Exato. Chega o sangue com gás carbônico lá. Ó, gás carbônico entrando aqui. Opa. Tá, ele tá saindo do sangue, ó. Aqui tem o gás carbônico, saiu do sangue. Aí ele vai lá no alvéolo, onde ocorre a troca gasosa. Ele vai trocar o CO2 pelo O2. Volta para a hemácia agora o O2 aqui. Ó, agora é O2. Aí sim, voltou para o sangue e vai redistribuir. Então, onde ocorrem essas trocas? Nos alvéolos. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue responder. Sobre o esquema que representa o fluxo de sangue no sistema circulatório, é correto afirmar que as setas numeradas a representam. E agora, hein? Será que a gente consegue? Bom, ele quer saber aqui, ó, sangue arterial e sangue venoso. Arterial, qual que é? É o que sai do pulmão, né? Sangue arterial sai do pulmão, porque o sangue arterial é o rico em O2. Qual que é o outro sangue arterial? Vai para o coração e o coração distribui para os órgãos, né? 3 e 4 são arteriais. Aí lá nos órgãos a gente usa oxigênio e devolve o quê? Gás carbônico. Aí fica sangue venoso. Então sangue venoso é 1 e 2. Vai no pulmão, onde ocorre a troca gasosa. Começa aqui de novo com O2. Chega CO2, sai O2. Então, qual alternativa me dá isso? Qual que é o sangue arterial? Rico em oxigênio. Para estar rico em oxigênio, gente, lembra, ele tem que estar saindo do coração através da aorta. Não, esse aqui está indo para o pulmão. Saindo do coração, aqui através da aorta para os órgãos. Então, 4 é rico em oxigênio. Tá mais com cara de que a gente vai achar o venoso, né? 1 e o 2 são venosos. Por que é venoso? Sai do órgão com CO2. Passa pelo coração e do coração vai para o pulmão com CO2, onde ele se transforma em O2. Então, CO2, o venoso é rico em CO2. Tá aqui no 1 e no 2. 1 e 2, venoso. Venoso é rico em gás carbônico. A C parece certa. 3 e 4, arterial, rico em oxigênio. Perfeito, letra C. Só que poucos alunos, apesar de ser fácil, vão chegar sabendo, tá, gente? Lei de Mendel. Professor, eu nunca vi isso. O que eu não estudei em minha escola? Calma, é tranquilo. Eu vou mostrar. Com essa questão que eu vou fazer, você resolve 99% das questões de lei de Mendel, tá? Ele fala do albinismo, que é um gene aí, ó. Para você... Vamos ler. O albinismo é uma anomalia caracterizada pela ausência total ou parcial de pigmentação na pele, pelos e olhos. O fenótipo albino se expressa em um indivíduo portador de genótipo. Genótipo é gene. Fenótipo é o que você consegue ver, é a pele sem a pigmentação dele. Fenótipo é o que se manifesta. Você olha para a pessoa e vê cabelo liso, cabelo crespo, isso é o fenótipo. Genótipo é o que está nos genes dele. Então, se expressa no portador de genótipo homozigoto recessivo. Tá, então tem que ser azinho para um determinado alelo. Indivíduos com genótipo homozigoto. Homozigoto é que tem um tipo só. Azinho ou azão. Porque quando tem os dois é heterozigoto. Indivíduos com genótipo homozigoto azão e indivíduos com genótipo heterozigoto azinho apresentam fenótipo normal, ou seja, não são albinos. Considerando que os pais possuem fenótipo normal. Ou seja, eles não são albinos. Fenótipo é o que a gente pode ver. A chance do indivíduo 3 ser portador de genótipo homozigoto recessivo, ou seja, ser albino, e apresentar fenótipo albino é... Bom, vamos ler o que ele
nos deu aqui. Ele fala, ó, ele está te dando o que é isso aqui, os símbolos que ele usou. Quadradinho pintado, indivíduo albino do sexo masculino. Círculo pintado, indivíduo albino do sexo feminino. Quando não está pintado, não é albino. Quando tem pintado só metade, se for um quadradinho, é um indivíduo heterozigoto, azão, azinho, masculino, ou heterozigoto feminino. Beleza. Então a gente tem o pai e a mãe. O pai e a mãe. Tudo bem? Aí eles têm filhos. Filho 1, filho 2. Se esses filhos estão metade pintado de escuro e metade de claro, eles são heterozigotos. Como que vai ser aqui o filho desses dois aqui? Bom, se eles são heterozigotos, vai fazer uma cerquinha, gente. Primeira lei de Mendel. Vamos aprender agora. Você vai fazer uma cerquinha. Nessa cerquinha, você vai colocar um indivíduo aqui e um indivíduo aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui não tem nada. Vamos pôr o pai aqui em cima, tanto faz se for o pai e a mãe, mas como ele é heterozigoto, ele é azão, azinho. Ele te falou o que é heterozigoto. E o pai é. E a mãe também. Então vamos colocar azão, azinho. Agora é só combinar, ó. Azão com azão, o que dá? No filho? Azão, azão. Azão, azinho, o que dá no filho? Azão, azinho. Azinho, azão. Você pode colocar azinho, azão, mas pra gente deixar tudo igual, vamos colocar na ordem azão, azinho. E aqui o azinho com azinho dá azinho, azinho. Eu quero saber a chance dele ser azinho, azinho. Por quê? Porque azinho, azinho é albino. Tem um fenótipo, ele se apresenta como albino. Isso aqui é o genótipo. São os genes. Se ele é albino ou não, é o fenótipo. Porque ele pode ter esse gene aqui heterozigoto misturado e o fenótipo dele é normal, não tem albinismo. Agora, quando o genótipo dele é azinho, azinho, aí você tem o fenótipo albino. Tá bom? Quantas casas eu posso ter aqui? Quando tanto a mãe quanto o pai são heterozigotos, eu tenho esses 4 casos que eu vi, não é? Se eu tenho 4 casos, o total, quanto que é? 25% aqui, 25 aqui, 25 aqui e 25 aqui. Por quê? Porque o total é 100%. Mas só um caso aqui deu albino. Então, a chance dele ser albino é 25%. Ou 1/4. Por quê? 1 é 100%, porque é 100 dividido por 100. Dá 1. 25%, se você dividir em cima e embaixo por 25, dá 1/4. Tá bom? Pensa lá numa pizza, você dividiu em 4. Tem 1, 2, 3, 4. Cada pedaço é 1/4. Tá bom? Então, a chance dele apresentar fenótipo albino é 25%, letra C. Sabendo fazer essa cerquinha aqui, ó, você mata a maioria das questões de lei de Mendel, tá bom? Se você ainda tá aprendendo ou não sabe, gente, o que são gametas que ele falou, né? Gameta feminino é o óvulo, gameta masculino é o espermatozoide. Quando une os dois, a gente chama de zigoto, tá bom? Aí forma um embrião, mas a gente tem a união do gameta feminino, óvulo, com o masculino, espermatozoide, e forma ali o zigoto, tá? Próxima questão. Conforme o processo evolutivo da vida na Terra, organismos aparentados, isso é, descendentes de um mesmo ancestral comum, possuem semelhanças de estruturas chamadas homologias. Dos grupos de organismos listados abaixo, a opção que apresenta corretamente um grupo aparentado por ancestralidade. Era só você ver o tipo que é, tá, gente? Na letra A, você tem pássaro, morcego, abelha e mosquito. Gente, não vai ser do mesmo, ó. A gente começa aqui lá do ser simples, né? Do protista, os procariontes. Lembra? Procarionte e eucarionte. O procarionte é o mais simples, gente.
Ó. Ele não tem organela, ele não tem núcleo, fica tudo espalhado no citoplasma. Os eucariontes não. Ó, tem organelas bem divididas. Tem que estudar citologia, tá, gente? Tem a organela, a membrana plasmática, mitocôndrias, cloroplastos. Lembra? Mitocôndrias, faz a respiração celular, produz ATP, cloroplastos, ribossomos com síntese de proteína. Complexo de cloroplasto, na verdade, é de célula vegetal, tá? Desculpa. Complexo de Golgi armazena e secreta substâncias lá no espermatozoide, gente. Ele faz aqui o acrossomo para entrar no óvulo. Aqui embaixo tem mitocôndria. Então elas são muito úteis em diversos aspectos. Mas procariontes são simples, é de onde surgiu. Eucariontes somos nós. Aí ele fala aí, ó. Qual é o ancestral comum? Gente, olha a B. Pássaro, golfinho, cachorro e morcego possuem membros vertebrados, uma característica herdada de um ancestral comum, tetrápoda, tetra 4 pés. Coloquei, acho que aqui, ó, 4 membros. Então, mas você nem precisava saber isso, só você perceber, gente. É que morcego, o pessoal confunde também. Lembra, morcego é mamífero. O que pássaro aqui? Pássaro é ave, pô. É que pássaro, gente, ele também descende na escala evolutiva. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, as aves. Ó, galinha, aves, pássaros. Tá mamífero aqui, depois eu vou corrigir lá. Aves. Tá bom? A gente vem aqui, ó, mamífero e aves, basicamente do mesmo ancestral, que no último galho da árvore separou aqui, ó. Mas o ancestral comum nosso, tetrápode com 4 membros, aqui acho que ficou pequeno, ó. Dá pra ver sapo, as aves, os mamíferos. Nós descendemos dessa classe tetrápodas. A alternativa certa é a B. Deixa eu ver. Golfinhos, mamífero. Não vai achar que ele é peixe, cachorro, mamífero, morcego. Não é pássaro, é mamífero. Tá. É a letra B mesmo. É que a ave ali entrou para confundir, né? Os pássaros. Mas não, são todos ancestrais. Na letra A, pássaros e morcegos. Não, pássaro é ave. Morcego, sim, mamífero. Abelhas e mosquitos pertencem à classe dos insetos. Só que inseto não vem dos tetrápodas. Com 4 patas. Insetos têm diversas patas. Não tem como ser. Então a A não vai ser. A C, galinha, borboleta, tartaruga e lagartixa. Galinha, árvore, borboleta, inseto. Inseto pode ter diversas patas. Não vai ser. Tartaruga e lagartixa são répteis. Baleia, não esquece. Baleia e golfinho é mamífero. Tubarão, peixe cartilaginoso e lampreia, pra quem nunca viu, eu até deixei aqui, viu, gente? É esse peixe esquisito aí, ó. Mas ele queria o mesmo ancestral de 4 patas. Pode ver que a ave, gente, nas 2 asas dela é como se fossem 2 braços nossos. Eles vêm da mesma ancestralidade. E as 2 patas de baixo é como se fossem nossos 2 pés. Então são sim ancestrais. Temos ancestral comum aqui, o tetrápoda. O resto aí a gente viu que não, né? Se tem inseto já não tem como. O inseto vai estar aqui, ó, na classe com mais número de indivíduos, artrópodes. Artrópodes e os cordados são os mais importantes, tá? Para você saber. Então, olha onde está o artrópode, olha onde está a gente, os cordados aqui, os mamíferos, as aves. Tá desse lado aqui, ó. Olha a separação aqui, ó, do
cordado, olha a do artrópode. É bem separado. Então a gente não tem esse ancestral tetrápoda. O que ele fala nas outras? Pássaro, morcego, abelha e mosquito possuem asa. Uma característica herdada de ancestral comum com asas. Não necessariamente, até porque o morcego é um mamífero e está nos cordados. C. Galinha, borboleta, tartaruga e lagartixa põem ovos. Opa! Uma característica herdada de ancestral comum com ovo. Borboleta? Não. Bom, a B eu tenho certeza. Agora, borboleta, gente, não tem ancestral comum que inseto. Não tem como falar. Na D, baleia, golfinho, tubarão e lampreia nadam. Ah, então é de um aquático, não necessariamente. Não necessariamente um ancestral comum aquático. Pode ser de um ancestral aquático, mas não necessariamente comum. Porque a baleia é um mamífero. E eu estou misturando com peixe. Não dá. Tem que ser a B mesmo. Próxima. A entomologia é a divisão da biologia que estuda os insetos. Alguns insetos, aí sim, mais do que saber artrópodes, é saber as doenças, as parasitoses. Alguns insetos são transmissores de várias doenças. A doença causada pelo inseto popularmente conhecido como barbeiro. E aí, qual que é o barbeiro? Gente, falou em barbeiro. Por que chama barbeiro? Porque ele gosta de picar o rosto. Aí o pessoal coça e tchau, né? Aqui o barbeiro. É esse aqui. Quando eu falar barbeiro, tripanossomíase, falou barbeiro, você tem que lembrar de doença de Chagas. Ele nem colocou porque é muito óbvio. 2 nomes que você tem que saber: doença de Chagas, Trypanosoma cruzi. Falou em barbeiro, está falando doença de Chagas e Trypanosoma cruzi, que é o protozoário responsável, parasitose, doença de Chagas ou tripanossomíase. O parasita é esse protozoário flagelado Trypanosoma. Transmissão. Então você tem que saber qual é transmissão e profilaxia, são os 3 importantes. Vulgarmente conhecido como barbeiros, por picarem o rosto. Extermínio dos vetores, desses caras aqui, que eles que transmitem esse protozoário. Doença de Chagas é aquela que aumenta o coração, tá bom? Então ele nem colocou doença de Chagas, ele queria que você soubesse Trypanosoma cruzi. Com tripanossoma você já conseguiria escolher aqui tripanossomíase, tá bom? Ele foi malandro aqui, porque normal, 9 em 10 eles colocam doença de Chagas, ó. Ele colocou tripanossomíase. Então tem que saber. Vamos ver as outras rapidamente, porque poderia ter pedido outra. Malária é uma doença infecciosa febril aguda causada por protozoários chamada... Gente, lembra o Plasmodium vivax normalmente. Mas Plasmodium, lembra de Plasmodium? Tem o primeiro mosquito infectado, ele vai lá, pica a pessoa. Pronto, células do fígado infectada. Saem hemácias infectadas. Aí o mosquito pica a pessoa infectada, se infecta. Aí ele vai numa pessoa saudável, pica a pessoa saudável, adivinha? Infecta ela. Então a gente chama essa parasitose de malária, Plasmodium. É um protozoário também, tem que saber que é um protozoário, tanto a malária, quanto a tripanossomíase, quanto a esquistossomose, tá bom? Profilaxia, também eliminação do mosquito transmissor. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é importante, a transmissão. Fêmea infectada é a fêmea, não o macho, infectado do mosquito prego, chamado de mosquito prego, Anopheles. Tá bom? Então é a fêmea do mosquito prego, Anopheles. Você tem que eliminar ele. Essa é a profilaxia. Dengue vai aparecer muito. Tá tendo surto esse ano, como teve em diversos anos. Dengue é uma doença febril aguda, sistêmica, dinâmica, debilitante e autolimitada. A maioria dos doentes se recupera, porém partes dele
Parte deles podem progredir para formas mais graves, inclusive o óbito. Parasitose, dengue. Aqui não é protozoário, é um vírus. Pode perguntar isso. Febre, dores musculares, transmissão. O agente transmissor é o mosquito Aedes aegypti. Pô, acho que todo mundo sabe, né? Quando fala de dengue. Profilaxia, de novo, extermínio do mosquito transmissor. Como que a gente faz isso? Ó, mantenha bem tampado tonéis e barris d'água, porque lá se desenvolvem as larvas. Descarte adequado de tudo que acumula água. Mantenha calha, canos e ralos desentupidos. Coloque areia nos pratos de vasos de plantas. Tampe a caixa d'água, tampe as lixeiras. Tampe as lixeiras. Tudo que tem água, um copo de água que você joga no chão, chove um pouco, é o suficiente, gente. Então é importantíssimo. Dengue é uma batalha aí forte que vai aparecer em prova. Vai cair. Qual que era a outra? Esquistossomose. Por que vocês vão lembrar? Porque é a famosa barriga d'água. A gente chama ela de esquistossomose ou pode aparecer como barriga d'água. Quando eu falar em esquistossomose, você tem que lembrar do quê? Lá no barbeiro, você lembrava do Trypanosoma cruzi, né? Doença de Chagas. Aqui, quando eu falar esquistossomose, você vai lembrar do Schistosoma mansoni. Ele é um verme plateuminte. Não é vírus, não é protozoário, tá bom? Feita pela penetração ativa de larvas na pele, cercárias, eliminadas pelo vetor. Então, o que eu tenho que lembrar com esquistossomose? Schistosoma mansoni e caramujo. Caramujo, tá bom? Profilaxia, eliminação do caramujo transmissor e é fundamental o saneamento básico, a educação sanitária, para evitar a contaminação da água pelos ovos do parasita. A gente chama lagoas de coceira. Por quê? Porque essas cercárias aqui, ó, penetram na pele, normalmente nos pés aqui, mas pode ser no corpo inteiro, e dá coceira, fica vermelho. Como que é o ciclo de vida? Tem lá o Schistosoma mansoni, né? Tem um homem doente. Ele defeca aqui. Os ovos caem na água. Lá a larva ciliada vira o miracídio. Esse miracídio entra no caramujo, que tem que ser eliminado. Porque se ele for eliminado, você não tem essas cercárias aqui, ó. Ele é o hospedeiro intermediário, ele transforma isso nisso. E essa cercária sim entra na sua pele causando doença. Então realmente, eliminar o caramujo. Mas falou em esquistossomose ou barriga d'água, lembra do caramujo. Já vai salvar muito vocês aí. Eliminação do parasita. O que é antropozoonose? O que ele fala aqui? Antropozoonose. Doenças infecciosas que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. Só isso. E aqui... eu marquei a certa para vocês? Marquei. Então vamos aqui na última, se você está olhando no YouTube, se não, vamos continuar até a 15, tá? Essa é a oitava e última aqui do nosso teste. As lipases exercem a função sobre os lipídios, separando-os em ácidos graxos e álcools. Entretanto, para que essa reação aconteça, é necessário que os lipídios sejam emulsificados pela bile. O componente do sistema digestório, tem que saber, sistema digestório, circulatório, endócrino, tá bom? Responsável pela produção da bile é... Gente, eu coloquei aqui os principais itens, tá? Fígado. O que você tem que lembrar de fígado? Número 1, produção da bile, gente. É justamente ele. A gente vê vesícula biliar, né? Não, a vesícula biliar, ela armazena a bile produzida pelo fígado até ser necessário. Quando for necessário, ela libera no intestino delgado, quando ocorre a ingestão de alimentos, principalmente gordurosos, né? Porque ela emulsifica gorduras, os lipídios. Falou lipídio, você sabe que é gordura, né? Carboidrato e proteína são outras coisas. Então vamos lá. Funções do fígado.
O que você tem que saber? Número 1. Número 1, secretar a bile. É o que mais pede. Ele metaboliza nutriente, ele armazena a glicose na forma de glicogênio, desintoxica o sangue quando o pessoal bebe muito álcool ou usa muito medicamento. Por isso que pode fazer mal para o fígado. Produção de proteínas importante para a coagulação do sangue, nas plaquetas e para o transporte de substâncias pelo corpo. Mas essas 4 aqui são mais importantes, em especial a primeira, tá bom? Ó, eliminar toxinas, você tem que saber, metabolizar substâncias químicas que a gente ingere com remédios ou álcool. Armazena a glicose e é o mais importante que cai em prova, secretar a bile. Importantíssimo. Vamos ver as outras aqui. Pâncreas. Aqui. Onde ele fica? Localizado atrás do estômago e entre o baço e o duodeno, na região do abdômen. Esse órgão é responsável pela produção de enzimas, que ajudam na digestão dos alimentos e o mais importante, que mais cai, ele produz, cadê aqui? Insulina e glucagon, tá? Que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Isso aqui é importantíssimo. Produção de hormônios, como a insulina e o glucagon. Falou em pâncreas, produção de hormônios, insulina e glucagon. Pâncreas, insulina e glucagon. Não esquece. Produção de enzimas digestivas, que são liberadas no intestino delgado para ajudar na quebra de proteínas, gorduras e carboidratos. Tudo bem, mas o número 1, pâncreas, produção de hormônios, insulina e glucagon para regular os níveis de açúcar no sangue. Tá bom? Vesícula biliar a gente viu. Duodeno. Aqui a vesícula biliar, né? É um órgão em forma de saco, parecida com uma pera, localizada abaixo do lobo direito do fígado. Sua função é armazenar a bile e liberar quando for necessário, né? Líquido produzido pelo fígado. Então a bile é produzida por quem? Fígado. Atua na digestão de gorduras do intestino. Aqui, ó. O fígado produz, a vesícula biliar armazena. Aqui, gente, é importante você saber, tá? Tem o intestino grosso, que obviamente é esse aqui, ó. Olha o tamanho dele. E tem o delgado, que é esse aqui, ó. Esse aqui. O intestino delgado é a maior parte do aparelho digestivo. Ele se estende desde o estômago até o intestino grosso. E consiste em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. As principais funções do intestino delgado são completar a digestão da comida e absorver nutrientes. Guarda que no intestino delgado a gente absorve nutrientes, tá bom? Aqui, ó. Duodeno recebe o quimo, que é o alimento parcialmente digerido do estômago, e recebe a bile do fígado. Olha a importância dele. E o suco pancreático do pâncreas. Tudo cai nele, né? Cadê ele aqui? Tudo cai nele. Então falou lá em duodeno, ele recebe o alimento do estômago, o quimo, recebe a bile do fígado, de novo, quem faz a bile? O fígado. E recebe o suco pancreático do pâncreas. Lembra? Ele ajuda aqui, ó, a produção de enzimas digestivas para quebrar proteína, gordura e carboidrato. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então o duodeno recebe os 3 e a função aqui no final dele é absorver nutrientes. Ó, ele neutraliza a acidez do quimo proveniente do estômago, né? Porque no estômago tem o suco gástrico, e inicia a digestão de gorduras, carboidratos e proteínas. Lembra que ele armazena a enzima digestiva aqui do pâncreas. Beleza. Um outro que eu coloquei aqui, que eu estava procurando, é que cai muito, cai mais que esses aqui, que é o rim. Quando falar de rim, lembra que ele é o que filtra o sangue. É o responsável pela filtração do sangue, gente. Ele filtra diariamente quase 180 litros. Ele filtra diversas vezes. Depois de filtrados, produtos da secreção, ureia, ácido
excesso de sais minerais, drogas, são eliminados em forma de urina. Então ele filtra o sangue. Aqui eu só coloquei para vocês terem noção como é a aparência aqui do rim e o corte dele no meio, só com os principais nomes. No nível de vestibulinho não pede. Quais são as funções do rim? Filtrar sangue. Falou rim, filtrar sangue. Mais uma vez, rim, filtrar sangue. Não esquece. E elimina as impurezas, porque ele filtrou. Mantém o equilíbrio de água e sais minerais, como sódio, potássio, fósforo. Controla a produção de hemácias no sangue. Controla a pressão arterial através da produção do hormônio renina. Isso aqui não é muito pedido no nível de vocês. Ativa a vitamina D, que ajuda a absorver cálcio para fortalecer os ossos. Legal. Isso aqui eu não sabia, não. O mais importante nesse nível é esse aqui, filtra o sangue, os rins, tá? Quem tá vendo pelo canal, a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Os links estão aí embaixo, bem acessível. Vocês se preparam de uma forma bem mais eficiente, sabendo coisas fundamentais, não só para essa prova, mas para o resto da sua vida no ensino médio e no vestibular. E além disso, ajuda o canal também. Porque tem que dar muita atenção para os alunos. Para fazer esses vídeos para o canal aqui leva bastante tempo de preparação. Então espero que vocês tenham gostado. E crítica produtiva eu gosto também, tá, gente? Para poder melhorar. Mas mais importante de tudo, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, bastante itens aqui de biologia e que caia na prova de vocês e acertem. Olha nos vídeos anteriores quantos alunos passaram com conhecimento aqui do canal, acertaram aquela questão que faltava. Tá bom? Um abraço a todos, tamo junto e continua acompanhando que vai ter mais.